Olá, seja muito bem-vindo. Esse é o Hack ao Play Podcast. Eu sou o Rafael Segovia, do meu lado, Felipe Saraiva. Bom, este aqui é um canal para você falar de bastidores, audiovisual, eventos e os negócios, né? Muita coisa aí nesse ramo, né? Bom, hoje temos dois convidados aqui muito especial, né, não, Fepe? Dois monstros, né? Só um monstro aqui hoje. Com quem tem aqui hoje? Hoje nós estamos aqui com Everton Rebolho e Renan Dias. Renan da Yamaha, o Everton do som ao vivo, dois grandes técnicos de som, acho que já é por aí. Sejam muito bem-vindos, viu? Muito boa noite, obrigado por terem vindo. Legal, prazer ter com vocês aqui hoje, gente. Prazer é nosso. É isso aí. Antes de começar, vamos falar dos nossos patrocinadores, tá? Para esse programa de hoje, temos a Junk Case, do nosso parceiro AD, melhores cases do Brasil, chega junto. Temos também hoje Império Barbecue, nosso amigo André, daqui de Guarulhos. Gratidão aí pela ajuda, pelo apoio. E, que mais? A Magitronic, né? Magitronic do cabelo, episódio 1 daqui do podcast. Confiram. E Estúdio Natural, né? Estrutura aqui que fornece pra gente. Legal. Certo? Bom, você que está assistindo aí em casa também pode ser um patrocinador, né? Gratuito. Então é só se inscrever, curtir, comentar, espalhar pros amigos que você já tá contribuindo aí com o nosso trabalho também. É isso. Isso? Vamos nessa. Pô, mais uma vez, satisfação total, né? Ter vocês aqui hoje nesse bate-papo. E aí, assim, uma pergunta que não quer calar. A gente já até estava conversando isso aqui nos bastidores. Como é que vocês se conheceram? Porque assim, vocês... Pô, são dois mestrão, E aí? assim, e aí se juntaram. Como? Quando? Como a gente começa? Eu não lembro quantos anos, né? Inclusive, nós viemos no caminho agora falando até sobre a pessoa que nos apresentou, né? Ryomei Satoshi, um amigo, né? Amigos que tivemos em comum. Infelizmente, ele foi vítima da pandemia, né? Foi vítima dessa doença, desse problema que nós estamos enfrentando ainda. E foi o que nos uniu, né? Foi esse cara, um cara do áudio também, um cara, pô, apaixonado por áudio, super gente boa. Isso é legal do áudio, né? A gente tem uma galera muito gente boa que trabalha. E ele foi quem nos uniu, né? Nos apresentou um dia e falou, cara, você precisa conhecer o Everton. Você precisa conhecer esse cara demais e tal, o cara do som ao vivo. Pô, som ao vivo, pô. Já deu aquela carteirada. Eu falei, lógico que eu quero conhecer, pô, já quero, claro, já temos algo em comum, né? Sim, pô. E aí, sempre lá, né, vendo os fóruns e tal. E aí, ele foi a pessoa que nos apresentou e aí a nossa amizade acabou surgindo por causa do Ryomei, né? Legal. É legal isso que você falou do audiovisual. Tem essas amizades que a gente cria em fóruns. Muitas vezes a gente leva, sei lá, talvez anos para conhecer a pessoa. Às vezes nem conhece, né, presencialmente, mas cria-se essas amizades. Eu e o Everton estamos num grupo, no Clube dos Produtores, tem o quê? 6 anos já, 7 anos. E, pô, o Wallace, o Jorjão, tem um pessoal que, pô, de outros estados, Camilo é daqui, Camilão. Mas pessoal de outros estados, aí acaba se juntando. Trocando figurinhas. O Wallace veio pra cá, foi lá ver o evento que ele tava fazendo, né? Foi. Ele faz, como que ele trabalha com a parte de técnico também, engenheiro de áudio. Sempre quando que ele vem pra cá, a gente se reúne, a gente conversa. Fiz uma grande amizade. Que legal. E assim vai espalhando. O Jorjão lá de Manaus. Parceiraço. O Jorjão de Manaus, o Felipe fala muito pra mim dele. Amigão, também. Meu brother. Tamo junto. Legal. E você, Everton, assim, você, até onde eu sei, começou com som de igreja, assim, como fazendo áudio na igreja? Sim. Acho que até o Renan também. Eu também tenho uma história parecida. Então foi... Eu não vou falar, porque eu acho que a história de 90% dos técnicos hoje que a gente tem no mercado começou em igreja. Né? É uma grande escola, né? É uma grande escola porque é tudo na hora. Na raça ali, né? Não existe passagem de som. Não, isso é luxúria que não vai existir nunca. É tudo muito na hora. Ele precisa, tem que fazer, tem que passar, é tudo na hora. Então, os grandes profissionais hoje, eu acho que começaram a dar esse primeiro start ali, nessa correria. Aprendeu ali na raça do dia a dia da igreja ali, né?
foi. Da demanda, né? E ali não é uma coisa só, né? E aí Nunca. eu tô desde os meus 14 anos, né? Nossa, legal demais isso. Eu ia te perguntar se você... Tudo bem, faz 8 anos só, né? Esses dias, tudo bem. Só esses dias. Quem dera. Mas eu Não ia te fala qual é o perguntar. primeiro console, não fala qual é o primeiro console. Que aí entrega a Não, idade. entrega a mais idade. fácil. É mais fácil. Bom, eu ia até te perguntar se você tinha feito algum curso, alguma instituição de ensino antes, né, de começar os estudos, mas com 14 anos eu acho que não era nem sei possível. Se tinha na época. Era muito contato que você ia tendo, né? Pra você começar a desenvolver. A curiosidade isso, também, e aí né? você vai indo atrás, vai fazendo um curso aqui, um curso ali, vai pegando um pouquinho mais de malícia de um lado, do outro, vai caminhando, né? Conhecendo Começa a fazer funções. eventos fora também. E aí, curiosidade, assim, você é músico ou somente técnico? Eu tentei ser músico, né? Os Tentei caras ser falam, músico. técnico é sempre um músico frustrado. Não necessariamente, Não, mas exatamente. tem uma parte. É um tecladista muito bom aqui. Ah, tá? o tecladista. Muito bom, olha, então, mesmo. Olha só. Sim. O Rio May também era O Rio May, sim. O Rio May era um exímio tecladista. Gostava dele tocando baixo. Era sensacional. Era um baita musicista. Ele era. E, cara, mas tentei, não gostei muito. Tive muita raiva dos meus professores, que eram os músicos bem raiz, sabe? Não parei pra nada. Peguei raiva e acabei indo pra essa área. Eu vi que tinha uma demanda que ninguém conseguia suprir. Eu falei, não, vou lá, eu vou ter que fazer isso daí pra conseguir suprir essa demanda. É legal você falar sobre isso, porque normalmente as pessoas acham que o técnico, normalmente ele passou ali, ele foi músico, aí ele não quis mais ser músico, ele passou a ser técnico. No seu caso, a gente já vê que é diferente. Não, você sempre olhou para esse lado, enxergou também a oportunidade de mercado, né? Sim. E aí você também, então, começou... O meu foi o inverso nesse caso, em relação a música e áudio. Estudar música e áudio, no meu caso, foi o inverso. Eu comecei também na adolescência ali, 15 anos, quando eu entrei para a igreja. E aí tinha uma mesa de som, não vou falar a marca, o modelo, mas era uma mesa lateral de madeira, aquele corino ali pra apoiar o braço. Já começa... Né? Deu pra entender. Aí o pessoal vai falar assim, nossa, mesa com lateral de madeira? Corino? Como assim, né? O cara vê uma rivagem com acabamento de madeira, uma PM10 da Yamaha, acabamento de madeira, ele acha que é de agora. Né? Falando, antigamente era assim, isso é retrô. E aí eu vi aquela mesa de som e meus amigos cantavam e tocavam e eu não. E eu não cantava e nem tocava, eu sou desafinado até pra bater palma. Tipo, se eu fechar o olho e bater palma, eu perco o ritmo. Então tem que... Aí eu fui pro equipamento. Eu sempre gostei daquela coisa de equipamento, dispositivo. Na época a informática estava começando no Brasil a se popularizar, na década de 90 ali. E aí eu sempre gostei disso. E meu pai, a formação do meu pai é elétrica. Então, eu lembro que uma vez, assim, quando eu era muito pequeno, meu pai é eletricista de manutenção, eletricista industrial, e ele fez um curso, aquele Telecurso 2000, Instituto Brasil, de curso eletrônica à distância. E aí ele montou um rádio em casa. Tipo, você comprava os fascículos do curso, vinha as peças, e ele montou um rádio em casa. E eu acompanhei ele montando o rádio. Né? Aquele aço escovado, né? Os knob grandão, assim, de aço escovado, aquela coisa mais linda. E eu acompanhei meu pai montar um rádio do zero em casa, fazendo um curso de eletrônica à distância. Naquela época era um curso à distância ali, e ele ia montando aquilo, né? E meu pai, obviamente, sempre todas as ferramentas e tal. Então, pra mim, brinquedo era ferramenta. Então, tipo, eu ia brincar de boneco, era uma chave de Fender e uma chave Philips ali. Era uma coisa meio assim, tanto que meu pai achou que eu ia fazer eletrônica, né? Eu lembro que o paquímetro era tipo um dinossauro, assim, parecia um formato de um Tiranossauro Rex, sabe? As coisas de imaginação de criança. Então, eu cresci desse jeito. Quando eu fui pra igreja e eu vi a mesa de som, equipamento ali era uma coisa que pra mim era legal, sabe? O dispositivo eletrônico. E aí eu comecei a fuçar, curioso, e fui gostando daquilo. E aí fui aprendendo na raça, né? Na tentativa e erro. Pra que serve o botão? Aí no meio da celebração apertava o botão, desligava o som. E coisas desse tipo. E foi assim. E aí a gente conta um pouco mais disso, mas a parte da música
veio muito depois, assim. Tanto é que eu não sou um excelente músico. O problema, o que acontece? Quando eu falo assim, que instrumento você toca? Eu toco teclado. O cara trabalha na Yamaha, toca teclado, é um baita tecladista. Não, eu não toco muito bem. Aí o cara acha que é falsa modéstia, né? Mas no meu caso não é falsa modéstia. Eu não toco muito bem mesmo. E aí eu fui estudar música quando eu já era profissional do mercado de áudio. Aí sim, eu fui estudar piano, estudei 1 ano de música ali formal, comprei meu instrumento e tal, comecei a tocar, porque aí eu já tinha ido para a área de produção e tal, e aí eu sentia falta, eu conhecia a música de forma empírica, ouvida, aquela coisa toda, só que eu sentia falta de estudar mesmo, né? E aí como o teclado é um instrumento que está muito próximo do estúdio, da tecnologia, aquela coisa, eu fui estudar teclado. Para mim fazia mais sentido. MIDI, aquelas coisas. Foi mais fácil de pegar também. Isso, isso aí os anos 2000 e tal, né? Aí já foi mais interessante. Eu tive um gerente, quando eu trabalhei em loja de instrumentos musicais, que ele me ensinou harmonia musical. Ele falou, vou te ensinar o que é harmonia musical. E é matemático a parada. Sim. E eu fiquei, cara, é isso. Então eu vou estudar música também. Mas eu tinha estudado áudio, tudo. Aí fui estudar música, aprender. Então eu fiz meio que o caminho inverso da galera que é músico. E aí tem a necessidade, eu também tenho que aprender a mexer na mesa ali e tal. Normalmente esse é o caminho. No meu caso foi o contrário. Eu fui pra parte técnica, estudei, fiz curso formal já adulto, depois da adolescência, obviamente. E aí sim eu fui estudar música. Então meu caminho é um pouco diferente da maioria nesse sentido, né? Caramba, que legal, hein, cara? Muita coisa. E o Everton, me fala uma coisa. Quando você tava ali, acho que adolescente, na época dos Mamonas, você já mexia em alguma coisa? Já tinha contato? Pra quem não sabe, o Everton tem um parente, assim, que não está mais aqui, mas está sempre. Dinho dos Mamonas, né? Exato. Primo do Olha Everton. só, surpresa pra mim também, né? Não sabia. Primo do Everton. Sim. E aí, você naquela época, Mamonas, cara. Cara, não chegava, eu era muito novo, né? Então, tipo, na época que eles explodiram, eu tinha 10 anos, eu não tava. Tava quase, né? Tu tava lá, curtindo tava. também, o primo. Hoje galera. todo mundo, né? Na família tem músico, tem cantor, tecladista, né? Então sempre quando tem alguma coisa o pessoal chama, é eu que vou fazer a bagunça, né, da família. Mas na época não cheguei a estar acompanhando eles, né? Isso de alguma forma influenciou na tua vida, assim, você acha? Na realidade, o Dinho começou também na igreja, na mesma igreja que a gente começou, né? E ele participava da igreja da mesma forma que todo mundo da família, né? Então ele Era começou uma cultura da família, assim, isso. já. Aí quando foi para adolescência ele acabou saindo da igreja, começou a ir atrás da parte de mais bagunça de programa de auditório. Aí ele seguiu a carreira, né? Foi onde que ele conheceu o pessoal no Secap e deu sequência, né? Aí virou a Utopia e depois os Mamonas. Mamonas é até difícil a gente contar a história, né? Porque, Guarulhense Não tem muito o que falar, né? É isso. Até hoje a mãe a tia Célia, ela participa lá da igreja com a gente, né? Ela tá como missionária hoje, ela dá sequência. faz parte do dia a dia. Faz parte do dia a dia. Dela. Isso. Legal. Né? Mas eu era muito novo, cara. Em que momento que você decidiu, de fato, estudar áudio? Porque você já estava lá, na prática. Cara, foi muito um caminho natural, vamos assim dizer. Tinha uma necessidade na igreja, eu fui atrás de suprir a necessidade, porque, cara, tudo que eu pego hoje ou faz bem feito ou deixa pra lá. Ou não faz, né? Então eu fui estudar justamente para suprir uma necessidade minha para atender só aquela demanda, né? E conforme a gente vai caminhando nessa vida, a gente vai fazendo amizades. Vai aí uma amizade, de visão, né? uma amizade vai puxando a outra, vai conhecendo uma pessoa aqui, uma pessoa ali, e a gente vai entrando nesse segmento. E é aquele negócio, quanto mais você se dedica, mais você é reconhecido naquilo que você faz, né? E aí, lógico, a gente sabe, tem profissionais e profissionais do mercado que tem gente que a gente olha e fala assim, não, esse daí, pro que ele tá fazendo, ele acha que tá bom. Mas, não, pra mim não, eu tenho que ter mais. Sempre querendo algo além. Sempre ia mais. Cara, eu brinco, né? Hoje áudio de igreja, tem muita gente que fala assim, é pra igreja? Qualquer coisa. Não. Tá maluco. É pra igreja? Não. Tem que fazer o melhor. Tem que fazer o melhor, porque não é pra gente, né? A gente sempre fala, se é pra igreja, é pra Deus, não é pra quem tá ali, é pra Deus que a gente faz pra se entregar. Legal. Então vamos fazer o melhor. Então onde que a gente comecei a correr atrás, ir atrás. E eu entrei nesse mercado de áudio justamente por um convite, né? O pessoal falou assim, você não quer atuar aqui nesse segmento? Né? Que eu trabalhava, eu sou engenheiro elétrico, né? E
da mesma forma. Não, É eu ia falar apaixonado isso, a por história de vocês Equipamentos. Se cruzam muito. né? Tipo, atuei 15 anos nesse segmento, né? Aí em 2015 teve a virada de chave, né? Que aí eu fiquei 100% livre. O que eu fazia muito como hobby e uma segunda renda, eu acabei mergulhando de cabeça. Né? Isso aí, em 2015. Isso em 2015. Aí eu falei, não, eu vou me dedicar um pouquinho mais agora. aqui, vou de cabeça aqui, né? Aí, tamo aí. Aí áudio 100%. Sim, e a parte do som ao vivo a gente começou... Ai, cara, foi assim que assim que inaugurou o som ao vivo, né, praticamente. Eu entrei como um usuário normal, né, do fórum, que era um fórum som ao vivo, né? Sim. E entrei como um usuário normal no som ao vivo, fui participando de feiras e tal. Então, sempre quando tinha feiras, sempre acontece aqui em São Paulo, e o pessoal do som ao vivo, né, quem fundou foi o Bersan, né, que era do Espírito Santo. Então, para ele ficava difícil ele vir. Tem o trabalho, tem todas as coisas. Normalmente, quem cuida Dava um toque dessas já. coisas, né, não tem muita flexibilidade de horário. Sim. Né? Basicamente, o período que nós ficamos com áudio é o que todos ficam, só que o período que eles ficam sem ter nada o que fazer, o pessoal trabalha normalmente, né, em áudio de igreja. Exatamente. Então é sempre a segunda função. Então é muito difícil você conciliar as duas coisas. E eu tinha facilidade para ir para as feiras aqui em São Paulo, eu conseguia participar de todas as feiras, e eu comecei a participar fazendo cobertura de equipamentos, de lançamentos e tal, e o pessoal me chamou para ir para o som ao vivo, né? Eu entrei no som ao vivo, entrei como moderador, e hoje a gente está como administrador e moderador. Legal. Olha que legal. Muito bom, né? Não, Então bacana. foi tendo esse contato assim diariamente com os equipamentos, Sim. aí falou, bom, eu também acho que eu já sei manusear também. A Teve parte o- operacional, né? Você vai conhecendo. Não tem Basicamente, como, né? tudo tem aquele princípio básico de funcionamento, mas cada um tem uma característica. Sim. Né? Então é onde que a gente vai se aprofundando E para aí- saber. E aí você acaba fazendo o quê? Como você conhece os produtos e tem conhecimento dos produtos, você acaba tirando dúvida das pessoas que não têm acesso, não têm proximidade com os equipamentos. Então foi onde que eu entrei. No som ao vivo a gente dava o suporte. Hoje tem muito mais informação, mas mesmo assim ainda é muito importante ter um conteúdo organizado, né? Com uma ordem cronológica, uma coisa que você, como a gente via pelo menos no som ao vivo, né? Um conteúdo que você consegue entender do começo ao final, né? Começa a ler, você entende do começo ao final. Então, isso é importante, ter esse tipo de informação. Tem bastante hoje, tem muito mais, só que eu acho que naquela época não devia ter nada, né? Na época que começamos, tinha o pouquíssimas som ao coisas. vivo e tinha um outro fórum que era o Audiolist. Que era, dentre os técnicos que já tinham aquele conhecimento, o Audiolist era sensacional. Sim. Eu participava do Audiolist. Olha que legal. Eu tinha muito conteúdo ali da Audiolist que eu só acompanhava. Só que o Audiolist, por ter um grupo um pouquinho mais experiente, quando entrava aquele cara que estava começando, Apanhava, né? apanhava. Vai tomar uns cacete. E áudio de igreja, infelizmente, as pessoas pensam sempre como eu falei, né? Não, tá bom. Funcionou, então tá bom, vai. Né? E as pessoas não vão atrás de conhecimento, mas quem vai tinha muita dificuldade de ter esse conhecimento. Então o som ao vivo surgiu para sanar esse tipo de dúvida. Eu fui um deles. E é Fórum. assim, né? E é muito, o áudio ainda, eu ainda percebo que o audiovisual ainda tem esse gap. Tem. O cara que ele já tem um nível de conhecimento, para ele aumentar o nível de conhecimento, ele encontra conteúdo. Sim. Agora, o cara que quer Iniciar, né? iniciar, que foi a nossa dificuldade, não tinha informação. Então, não tinha esse start. O som ao vivo foi o primeiro lugar que era pro cara, tipo, perguntar o que é fader. Tipo, basicamente. entendeu? Sim. E podia ter perguntar sem vergonha isso, nenhuma, de ter esse né? start. Foi o primeiro lugar na internet que você falava, pô, eu posso perguntar o que é a coisa mais simples do áudio, né? Tipo, o que é grave, médio e agudo. Quase Sim. isso. E os outros fóruns, ou qualquer outro lugar que a gente tinha uma fonte, já era para o cara que já tinha um nível de conhecimento e ele precisa entender um pouco mais, aprender um pouco mais. Então, acho que o som ao vivo fez um papel, foi muito importante na minha vida, como foi na sua, exatamente para, eu estou começando, eu preciso ir da introdução até chegar no nível que dali para frente eu vou conseguir em outros lugares. Então, o som ao vivo fez esse papel fundamental, né? O que a gente faz hoje em outra plataforma era tudo feito no som ao vivo, basicamente, né, pra gente. muito trabalho, Não tinha outra plataforma, São né? outras ferramentas. Era o fórum e isso, né?
Sim, o fórum, pô, ajudou muita gente. Hoje eu ouço muitos relatos, né, de pessoas que falavam, cara, você não tem ideia do quanto você me ajudou. Aí eu fico, mas no quê, né? E é gratificante isso também, né? Não, é muito gratificante. Profissionais. É muito. O cara profissional da área hoje Você começou admira ali, né? também como profissional e você fala, poxa, eu contribuí com o trabalho dele. E, cara, o start em conhecimento tem que ser dado. Assim, tem que ser dado. O primeiro pontapé a gente tem que receber para continuar no caminho certo. Senão a gente sempre vai fazendo errado. E o Som ao Vivo veio para ajudar isso daí. E lá, continuo falando, a gente era do Audiolist também e do Som ao Vivo. Só que no Audiolist, você não conseguia ter um comportamento. E tinha muito usuário. Cara top. Onde está? O Walter Ullmann. Cara top no mercado de áudio pro. Referência, claro. E ele ficava ali constantemente no Som ao Vivo tirando dúvida, porque ele percebia que teve uma necessidade. Fala, pô, como que vai ter novo profissional se não ser uma startup? E é dele, né? O Walter é assim. Ele é assim. É legal ele é ter esse profissionais cara. assim, entendeu? né? O Ele Walter é é um fantástico. cara de alto nível, mas que ele é acessível para se você fizer uma pergunta simples, ele vai te Ele vai explicar, te responder. Que legal. É isso, aquele velho ditado, né? Conhecimento só é sabedoria quando a gente passa adiante, né? Isso aí. No meu caso, eu comecei essa coisa meio pela necessidade e por gostar, era tipo um hobby mesmo. Acho que boa parte das pessoas começaram como um hobby, então, para mim, aquela primeira parte na igreja ali foi um hobby. Só Também que, na adolescência? também, nessa 15, 16 anos, aprendendo mais. Só que eu também tenho muito essa coisa de querer entender como funciona, né? Essa coisa do componente pra mim, sabe? De pegar um componente, cara, como é que isso aqui faz isso, sabe? Sempre querer entender como as coisas funcionam. Isso, eu acho que isso é uma coisa interessante pra quem quer trabalhar com áudio, você entender como a coisa funciona, sabe? Eu ficava olhando o equalizador, as frequências ali e falava, mas por que é 125? Isso vem um pouco do pai também montando o né? radinho. Essa coisa de ver ali e de... Saiu o som, cara. Um dia ligou, sim. ele saiu o som. Que demais. E aí eu era muito curioso. Eu queria saber por que é 125, 250, 500 Hz no equalizador gráfico. Por quê, cara? Legal. Por que são essas? Então eu queria entender tudo isso. Mas nessa época ainda não dava, né? Era adolescente ali. E aí logo depois disso eu fui estudar processamento de dados, que é uma coisa que eu gosto muito, a parte de informática, computador. Então, quando eu fiz 18 anos ali, fui 17, 18 anos, fazer escola técnica, fui fazer processamento de dados. E aí, obviamente, curiosidade, aumentando mais, estudando mais, adquirindo mais conhecimento e continuando como voluntário na igreja. Aí eu queria fazer os experimentos, né? Eu já tinha um computador e queria fazer os experimentos. Queria levar a CPU para a igreja, ligar na mesa de som. Não, vou gravar, laboratório vou baixar uns programinhas aqui. Pô, o Inamp, cara, olha, coisas antigas. Vai ter gente aí que vai lembrar o número do ICQ daqui a pouco. Eu lembro do número do meu ICQ. Então, nessa época de você baixar e achar uns programinhas para gravar e tal. E aí levei o computador para a igreja, plugava na placa de som lá do computador, a mesa, queimei a placa de som do computador, sem muito conhecimento. E aí de tanto bater cabeça, tava falando, não, eu preciso aprender um pouco mais, né? E naquela época que a gente tinha de mais informação, não tinha nenhum profissional próximo de mim que trabalhasse nessa área, não tinha ninguém próximo, então descobri, na época era Office Boy, descobri as revistas de áudio. E ali foi uma escola, né, cara? De você comprar áudio, música, tecnologia, backstage, era Office Boy, fazer os trampos ali na Paulista, e lá nas bancas só tinha na Paulista, né? Não tinha, né? Tinha. Lá na Quebrada não tinha essas Sim, revistas, mas, sim. pô, ali já tinha, a gente comprava. Então eu pegava meu dinheiro de Office Boy, ao invés de ir pra... O pessoal que é Office Boy é muito pra fliperama e tal. Não, Você eu ia comprava pra... a revista. Eu ia comprar as Pô, revistas, ia pra perfeito. sebo tentar achar livro e tal. E aí comecei a ler os artigos ali, né? Tipo, Homero 7, Solon Del Valle, Miguel Del Raton, Valle. e comecei a ler os Descobriu os artigos. nomes E ali. aí já comecei a ver a carreira dos caras, e aí comecei a entender as carreiras do áudio, porque eu não sabia. Né? Pô, tem técnico de PA, o técnico de monitor, o cara que trabalha com estúdio, o cara que trabalha com áudio, o cara que é produtor e tal. Aí eu comecei a entender que existia um universo profissional, porque até então eu nem sabia. São Era várias muito longe, funções, né? várias coisas, né? E não sabia. E aí fui lendo e tentando tatear, achar curso, essas coisas. E aí eu tinha uma amiga, na época, que trabalhava na Teodoro Sampaio, numa loja de instrumentos musicais. E ela tinha um colega dela, o Alexandre Lavorati, que foi meu professor, né? Ele foi convidado para abrir uma loja de áudio e tecnologia na Teodoro Sampaio, específica nessa área, na Hendrix, na época, na Hendrix Sim. Áudio e Tecnologia. Pô, isso aí faz bastante tempo.
E aí essa minha amiga era amiga dele, conheci, falei, meu, tem um moleque inteligente pra caramba, amigo meu e tal, ele mexe no som na igreja, é formado em processamento de dados e tal, gosta de informática, e a loja era voltada pra computer music, né? Ele falou, traz esse moleque pra trocar ideia comigo. Vamos ver qual que é. E aí eu fui, cara, fui lá trocar ideia com ele, falei toda a verdade, o que era, o que não era, e ele viu que, pô, Sincerão, né? tipo, tem um potencial, conversou com o dono, eles estavam contratando vendedores, pô, eu nunca tinha trabalhado na área comercial e nem conhecia tanto assim. Ele falou, não, então vamos contratar ele como trainee, ele vai aprender e depois ele vira vendedor. E aí, não tinha um tempo determinado. Cara, eu virei um mês de trainee, eu devorei tudo, especificação de equipamento, placa de som, interface de áudio, cara. E aí os outros vendedores que eram mais experientes atendendo e eu ali, ó, sugando do lado, assim, só pescoçando e ouvindo o que o cara falava, qual eram as perguntas, né? Então eu sempre fui muito disso, né? O que o cara falou? O que o cara perguntou? Como é que ele respondeu? E eu ficava do lado, um mês. Depois de um mês ele falou, Renan, você tá pronto. E aí fui. E aí foi quando minha primeira experiência com áudio profissional, na verdade, foi em loja. Mas né? é uma baita de uma escola também, você tem né? contato com todas as marcas, com todos os equipamentos e com vários profissionais que frequentam ali. E aí, nessa época, eu comecei já a ganhar uma graninha a mais do que um office boy ganhava ali como vendedor e tal. E aí fui estudar. Aí sim, eu fui fazer IAV, e aí estudei, né? Então, além de continuar lendo, fui fazer o curso e tal. Legal. Então, esse momento que eu entrei na loja, eu falo, ó, eu virei um profissional do mercado de áudio e música, foi a minha primeira experiência como profissional dentro desse segmento. E continuei como voluntário na igreja ali, e aí já levando, né? Antigamente era só para queimando drive, ia na Teodoro Santa Efigênia para comprar reparo, né? De tanto que a gente queimava, né? Que ano aí já foi aprendi. o IAV na tua vida? Cara, eu fui uma turma bem antiga. Eu acho que eu sou da turma de 2003. Já passou um pessoal aqui do IAV também. Eu acho que eu sou da turma de 2002, 2003, ali, mais ou No menos começo nessa época. ali, legal. Bem no começo do ano Legal. 2000 ali. Eu sou da turma, umas turmas mais antigas. Clarinha ainda dava aula. Caramba, pô, tive cara, aula com Clarê, tive aula com Flávia Calab, eu tive aula com Franklin Garrido, pô, tive vários. Eu acho que ele ainda dá aula, Deve né? dar. A aula de compressão dele é um negócio demais. absurdo, assim. A aula de compressão dele. A galera que fez vai lembrar da aula Vale a pena. de compressão dele, que é fantástica. Então, eu tive bastante aula com muitos profissionais bem gabaritados. Foi na época que o IAV deu aquela expansão, montou uma escola na Ana Rosa ali, né? E, pô, meus mestres, assim, os caras aprendi muito mesmo. E aí eu tive a resposta. Por que é 125? Por que é 250? Porque agora sim. Eu lembro que a frase do Clarê, assim, na primeira aula, assim, ele empolgando a galera e tal, e a frase dele, áudio é uma ciência. É isso. Porque até então, parecia que áudio era só o muito testa, misterioso, né? fuça. Não tem lógica, não tem matemática, não tem sentido. Era só o empírico. Sim. Não, cara, não era. Tinha uma lógica, tinha um estudo. Aí, pra mim, aí Abriu aí um mundo, mudou. né? Aí Aí abriu É um aquele mundo. start, né? Abriu o mundo. Quando você fez o primeiro cálculo de logaritmo, você fala, agora eu entendi esse negócio. Agora faz sentido. Por que tem, eu boto o dobro da potência, o som não dobra, sabe? Tipo, você vai, ai, caramba. É diferente. Isso, como assim, cara? E aí eu brinco que DB é tipo dinheiro, né? Pra ganhar é difícil. Como é difícil ganhar DB, cara? Melhor analogia. Você gasta velho. muita potência elétrica pra ganhar DB. Mas pra perder, olha, 3 passinhos pra trás, você perde DB pra caramba. Né? Então, é igual dinheiro. É difícil de ganhar e fácil de perder. Assim, fácil de gastar, né, cara? Ótima analogia. Porra, essa aí eu vou adotar, não conhecia Gostei não. dessa. Legal. Bom, e aí sabendo que, né, ambos vieram também, começaram desse núcleo da igreja e tal, como é que foi, né, vocês podendo observar durante o decorrer dos anos essa mudança também no mercado? Porque a gente ouve, né, que de igreja pode ir qualquer microfone, só que quem trabalha diretamente sabe que na igreja hoje em dia tem ótimos equipamentos, ótimos músicos. Como é que foi para vocês ver essa transição de mercado durante esses anos? Vou até conversar. Essa parte, essa transição, acho que ela não ocorreu assim de uma vez só, no estralo. Vem ocorrendo aos poucos. E agora eu acho que a parte de áudio, principalmente voltado para igrejas, é que está tendo realmente um boom, um tombo. Justamente por causa da pandemia. Sim. Onde você simplesmente se isolou,
e você tinha que transmitir os cultos, passar as informações aos componentes das igrejas, né, aos membros da igreja. E você percebeu um gap muito grande em equipamentos dentro da igreja, porque se precisava para você ter um mínimo de recursos para você dar o start. Eu acho que ali o pessoal, os pastores, perceberam que ia ter que dar o tombo. Falou assim, opa, fiquei muitos anos parado no tempo. Sim. Então foi onde que todos perceberam, né? Opa, vou ter que dar esse gap. Vou ter que matar esse atraso que a gente tá. Sim. E agora, tá voltando agora, né? Até os cultos, até a participação, até presença, né? Público. Né? Da mesma forma que os eventos estão voltando, as igrejas também estão voltando para ter aglomeração, né? Depois da pandemia. E tá tendo uma mudança agora de chave. Eles perceberam. Eles perceberam que eles têm que estar, assim, caminhando diretamente, né? Com o mercado, né? No caso, para você conseguir atender uma demanda de transmissão, você trabalhar o audiovisual da igreja. Sim. Eles entenderam que para você ter um bom músico, você vai ter que ter um bom equipamento. Sim. Porque músico é aquele negócio, ele vai onde tem equipamento legal para ele tocar, para ele participar. Né? Então você tem muito disso. Se você não tem investimento, automaticamente você não tem pessoas que vão querer fazer parte ali. Vão transmitir aquilo que você quer. Né? Então agora eu acho que está tendo uma mudança muito grande de filosofia na parte de áudio de igrejas. E eu acho que ainda é um mercado muito pouco explorado. Sim. Por quê? Muito pouca... Vamos colocar assim, em termos de conhecimento hoje, se eu pegar o mercado inteiro em áudio em igrejas, pode ter certeza, 85% não tem conhecimento básico. Sim. Eu acho que... Básico. E vamos colocar assim, os 15% que está ali tem um conhecimento básico, bem básico, né? E menos de 1% tem um conhecimento legal, avançado. E esse conhecimento avançado, tipo, ainda é boa parte do campo pró hoje. Sim. Né? Boa parte. Então você pega hoje empresas de renome, você tem uma grande parcela lá dentro daquela empresa que trabalhou com áudio. Com certeza. E é muito pouco o percentual. Então, eu vejo assim, em termos de mercado, né? Ainda. Igreja, tem muito que caminhar. Sim. Mas vamos colocar, só habilitou a chave. Tipo gradativamente vem acontecendo, né? Exato. Ligou. Porque ao mesmo tempo que você não tinha investimento, né, era muito baixo o investimento. O mercado muito grande. Sim, né, o mercado muito grande. Se a gente... Não vou nem falar do gospel. Eu vou falar mercado de igrejas mesmo. Sim. Local. Se você pega hoje o Brasil, em termos de mercado de shows, essas coisas, é o primeiro no mundo, se bobear. Ou não? Como que tá hoje? De shows? De venda de equipamentos Pro. Não é um... Não chega a estar no mercado de 5. Igreja? Não, de shows. De shows, não sei. No mercado de igreja, se não for o maior mercado de igrejas no mundo de áudio, equipamentos, instrumentos musicais, deve estar entre os top 3, assim, porque o fenômeno religioso no Brasil, né? O Brasil é um país muito religioso. É muito forte, Não né? tem tanta... As religiões não são tão fortes no mercado como é em outros países. Por exemplo, a gente tem os projetos dentro da Yamaha, né? As pessoas responsáveis por cuidar do departamento de igrejas e coisas do tipo. Um japonês, ele vem para o Brasil, eu já fiz algumas visitas com um japonês no Brasil para apresentar o mercado. É muito louco, porque eles não sabem, do ponto de vista religioso, quem é Cristo. Tipo... No Japão, sim, quem é Cristo? É uma outra cultura. É uma outra cultura. Sim. Então, e aí quando a gente vai aqui, mostra as mega igrejas, mas também mostra a quantidade de pequenas igrejas que tem, os caras ficam impressionados. Então, são poucos países que é tão religioso quanto o Brasil. Talvez a Austrália é um mercado muito forte e, obviamente, o mercado religioso nos Estados Unidos é muito grande. Então, talvez se o Brasil não for o primeiro, é por causa dos Estados Unidos, talvez compita um pouco com a Austrália, mas muito pouco. Mas é um dos maiores mercados. E se a gente juntar... A gente normalmente, quando fala som de igreja, a gente tem uma tendência muito grande para a igreja evangélica, né? Sim. Mas não necessariamente, né? E as igrejas católicas estão... O processo de aceleração de equipamento, infraestrutura e profissionalização na igreja católica é até um pouco mais rápido, está sendo um pouco mais rápido do que nas igrejas evangélicas por alguns pequenos motivos, assim. Tem alguns fenômenos que acontecem na igreja católica do ponto de vista mercadológico que ajudam a igreja católica a se profissionalizar do ponto de vista de equipamento e infraestrutura. É mais
Ligado, né? mais do Sim. que a igreja evangélica. Assim, tem um ponto que é o que eu vejo bem problemático na maioria das igrejas evangélicas, quem é o influenciador de compra dentro da igreja. Então, por exemplo, lá atrás, quando a gente não tinha conhecimento, talvez nós éramos influenciadores de compra. Só que, como a gente ia influenciar a compra de uma coisa que a gente não sabia? Então, a gente também indicava para a igreja coisas erradas, né? Toda igreja tem um quartinho de bagunça lotado de equipamento que comprou errado. E não é por mal, e é não por usou, falta por de não saber. conhecimento, né? Então, as igrejas que tiveram pessoas que se profissionalizaram, seja para se tornar profissional da área ou um voluntário extremamente qualificado, e essas pessoas conseguiram manter poder de influência de compra na igreja, essas igrejas se profissionalizaram, porque esse cara treinou outras pessoas. Assim como eu aprendi, eu fiz um curso formal, nem todo mundo vai conseguir fazer, mas eu posso treinar essa galera todo domingo ali, já dando mais tecnicamente com o meu conhecimento. Então, as igrejas que tiveram esse processo, elas se profissionalizaram bem. Só que o que acontece hoje, e às vezes alguns profissionais reclamam, é que tem igrejas que têm pessoas qualificadas, mas essa pessoa não é influenciador de compra. Às vezes é uma outra pessoa. Depende se a igreja é por presbitério, episcopal, depende da forma da igreja, mas às vezes quem influencia é um músico e não técnico. Aí esse músico que não é técnico, ele tem um poder de influência muito maior sobre quem decide a compra, seja o presbitério, ou seja, muitas igrejas que é o pastor mesmo que define. Então ele tem uma influência maior que o técnico, então às vezes a compra não é tão boa, não é tão sábia, porque o né? influenciador de compra não é uma pessoa que conhece tecnicamente. Tá melhorando. Legal, mas Som ao vivo, então. no som ao vivo, uma das grandes reclamações do público, né, dos usuários no caso, é justamente isso. A pessoa corre atrás de um conhecimento, mas ela não é influenciador da compra. Ela não vai ser a tomadora de decisão em cima daquela demanda. Aí você tem, por exemplo, pastores que vão na Santa, famoso, né? Vou na Santa Efigênia e eu compro o som. Mas aí ele está conversando com um vendedor que não sabe a real demanda, Também, porque ele não sabe a Ele demanda. não conhece a igreja, Também né? E às vezes ele não tem conhecimento eu tô falando do técnico, próprio exato, pastor, de não sim. conhecer a demanda. Porque as pessoas têm uma visão. Vou citar um exemplo. Você pode fazer um Rock in Rio com uma mesa de 6 canais. Depende do que você quer fazer com Sim. Vai ser um DJ que vai estar lá tocando? Beleza. exatamente. Pode. Entendeu? Exato. Só que não se sabe a demanda. E você pode ter um público de 50 pessoas e uma mesa de 48 canais. A demanda é 48 canais para você fazer uma transmissão, alguma coisa. Sim, sim. São mundos distintos. Então Sim. a pessoa não consegue interligar uma coisa com a outra. E os pastores, eles não aceitam. Isso é um exemplo muito raso, né? É muito básico perto do que a gente tem de demanda, né, e necessidade. Só que é aquele famoso detalhe, né? Não, mas eu sou pastor, quem manda sou eu. Sim. Né? E essa chave é que está começando a virar. Por quê? Porque ele compra e não funciona. Ele vai ter que comprar Compra outra de daqui a novo e não funciona. de novo. E ele vai comprando e torrando dinheiro e nunca funciona. Mas ele não chega para alguém e fala: o que eu preciso? Dentro da própria igreja deles, por exemplo. Dentro do que ele está ali. Se ele fizesse essa pergunta, ele ia economizar uma grana, ia comprar certo, ia comprar certinho o que precisava. Ele economiza tempo, dinheiro. Pior é o tempo, né? Porque o tempo que você perde, você perdeu o resultado. É isso que eu ia falar, a qualidade vai lá embaixo. Né? Você perde resultado. Sim. Você perde o que você quer de resultado. E dentro quando fala em daquele lives, mundo. então, em transmissão, meu Deus. Se a gente pegar live, você na mesma igreja, tipo, você tem N tipo de qualidade que você vai ter. Desde músicos, né? Mas aí a gente não entra no detalhe, né? Até os equipamentos. Então, hoje, para você ter uma live com uma qualidade legal, desde os equipamentos, as câmeras que você vai utilizar, né? As interfaces, pode colocar ou não uma mesa de corte, pode fazer ou não através do sistema digital. O áudio vai ser captado como? Vai ser captado direto, vai ser uma outra mesa, um outro mixer, uma outra via. Precisa desenhar essa inteligência por Tudo trás. para você saber qual que é o nível Foi um de choque qualidade. para muito pastor que achava que um celular ia ser a transmissão, né? Exato. por Não, aí. aí o cara vai lá e fala assim: o áudio tá um lixo, mas ao vivo tá maravilhoso. O que tá acontendo? Aí você vai explicar para ele. Aí Desde o começa a posicionamento da aparecer as câmera, onde está o celular, onde não E está. é isso. Meu amigo. Você explicar para uma pessoa que não tem esse conhecimento técnico. O áudio ele sofre de uma coisa, essa questão do poder de convencimento, né? Sim. O áudio ele sofre de uma questão que é simplesmente você não vê. Sim. E tem uma parte de subjetividade muito grande no áudio também. E a memória auditiva ela é muito curta.
Então, você tem vários fatores que atrapalham. Então, por exemplo, hoje, você pega igrejas que são relativamente grandes ou com poder aquisitivo grande, que estão investindo muito em câmera, que estão investindo muito em iluminação, mas não consertaram áudio. Sim. Mas é mais fácil você vender um painel de LED, alta resolução. É visual, cara, é né? visual. A câmera, você coloca a câmera e você fala, mas a imagem ficou muito melhor. O áudio é um pouco subjetivo isso, então você precisa ter um poder de conhecimento e argumentos para convencer muito bom. Né? Você tem que saber de fato o que argumentar para convencer. Então a pessoa precisa ter um conhecimento muito grande, ela tem que ter um poder de convencimento muito grande por causa dessa subjetividade. Então precisa se trabalhar isso. Então essa pessoa que influencia a compra, ela precisa ter essa habilidade. Né? O que é mais importante dentro de uma igreja? Né? Eu tenho uma analogia que é o seguinte, quando você vai construir um carro, né? O princípio básico de um carro, qual é? Se locomover. Esse é um princípio básico, ok? Então, como é que se constrói um carro? É a plataforma aonde eu vou colocar as rodas. Eu não começo um carro decidindo quantos bancos ele vai ter, se ele vai ter airbag, se ele vai ter kit multimídia, se vai aceitar Bluetooth. Não é assim. A base de um carro é as rodas. Exato. Ele precisa se movimentar. Então, eu não começo o carro nem pelo motor. Porque o motor ele vai fazer as rodas se movimentarem. Então, eu começo o carro pela plataforma e as rodas. Coloquei as rodas. Qual o tipo de motor que vai movimentar esse carro? É um motor elétrico, é um motor a combustão? É um motor híbrido? É um motor bicombustível? O que é? Aí você vai para isso. E aí depois você pensa... Às vezes a mesma plataforma, você pode fazer um carro utilitário e um carro de passeio na mesma plataforma. Mas a roda é o básico. E o que eu falo com os pastores, com os padres é... Vocês têm que pensar, vocês têm que se lembrar do seguinte. A Bíblia fala que a fé vem pelo... ouvir. Então, a base de você construir um templo para a transmissão da mensagem falada é o som. Então, eu até brinco, ó, você quer construir uma igreja, você vai construir do zero da planta, você bota 2 caixas e constrói a igreja em volta. É basicamente isso que você teria que fazer. Tipo, onde eu vou colocar as rodas? Aqui. Constrói o carro em volta. Então, as caixas de som teriam que ser mais ou menos isso. E não é isso que se pensa. Não é isso que se pensa na questão do projeto em si, né? Sim. De tudo. E aí, obviamente, a caixa, a acústica. Se a gente tem problema com equipamento no Brasil, com a acústica nem se fala. É muito pior. E aí, no Brasil, a gente tem a cultura da mesa de som. E essa é uma questão também. Sim. A gente tem a cultura da mesa de som, né? E cara... Vou advogar até contra a empresa aqui, né? Porque o equipamento mais vendido da Yamaha, a Yamaha é líder em mesa de som, né? Mesa de som analógica são produtos altamente lucrativos, mesas de som digitais, extrema tecnologia, vai para 35 anos fazendo mesa digital e tal, né? Mesa analógica nem se fala. Só que o que de fato muda não é a mesa, o que de fato muda é os transdutores. Então eu quero ter melhor qualidade, é microfone e caixa. Sim. Microfone e caixa é o que vai impactar mais na minha qualidade. Só que a gente tem um sistema de microfone e de caixa na igreja e a gente acha que comprando uma mesa digital a gente vai resolver os problemas. Então, às vezes, a pessoa que tem um pouco de conhecimento, ela também tem o conhecimento um pouco turvo. Sim, porque ela acha que se ela comprar a mesa e a mesa dá o compressor, o equalizador... Vai resolver o problema dela. E não, às vezes é o posicionamento da caixa. Às vezes é o tipo de caixa. Você está usando um tipo de caixa que para a sua aplicação não é adequada. A gente tem as modas. O Brasil vive muito de moda. A gente estava falando, eu e o Everton falando ali nos bastidores, a gente falando na cozinha, sobre as caixas que tinha antigamente, quais são as caixas de hoje, como é que era o tipo de caixa. Pô, você lembra dessa caixa? Era desse tamanho, não sei o quê. Formato, era uma outra coisa. Só que aí no Brasil veio até a moda do Line e tal. E aí, às vezes, não é a melhor solução. Então, precisa entender qual é o tipo de caixa, qual é o tipo de transdutor, aonde ele deve ficar. Pô, eu devo colocar uma caixa frontal mais potente ou é melhor distribuído? Então, pensar essas coisas é o que as igrejas não têm. Por quê? Porque às vezes tem um influenciador que ele tem um conhecimento turvo, ele não pensa, ele pensa que é comprando uma mesa de som digital, ou às vezes o influenciador não tem conhecimento nenhum, que é a maioria dos casos, às vezes o pastor, não, eu decido, na igreja do bairro tal é assim, então tem muito isso. E aí é onde eu falo que a igreja católica está um pouco na frente, a evolução é mais rápida. Porque pelo fato de o conhecimento ser mais baixo dentro da igreja católica, os padres, os líderes da igreja, os bispos, eles têm procurado empresas, especialistas para resolver o problema. E aí é onde está a X da questão, é como eu resolvo o seu problema. Sim. E aí o especialista, o cara que é especialista na área, ele vai lá e ele vai ver tudo. Vai fazer o estudo do caso. Ele vai ver o estudo do caso. Sim. Pô, é uma igreja que é altamente reverberante.
só a caixa resolve? Só a acústica? Pô, mas eu não posso fazer intervenção acústica, tá? Então, qual o tipo de caixa, aonde eu vou colocar, qual o tipo de caixa, qual a pressão sonora que eu vou colocar para que ela interaja menos com esse ambiente? Porque, de repente, é um patrimônio tombado. Nas igrejas evangélicas, a gente tem menos problema com isso, é mais fácil. Sim. Nas católicas é mais complicado. Então, qual é o tipo de caixa, o tipo de transdutor que eu uso para eu resolver esse problema? Ou para eu atrapalhar menos ou interagir menos com esse problema. Então, os padres têm procurado. Tanto é que hoje a gente tem empresas especializadas no mercado de igreja católica. E aí vocês prestam essa consultoria, Sim, né? para essas empresas. São os nossos clientes, a gente chama de integradores, essas empresas que são parceiros da Yamaha e a gente ajuda nesse projeto, nesse estudo, Legal. experiência. A gente tem projetos espalhados no mundo inteiro e, obviamente, também no Brasil. E as igrejas católicas procuram isso. As evangélicas, pouco. As evangélicas procuram pouco empresas especializadas. Ainda não entenderam. Ainda é o negócio da loja de instrumentos. Interno. O influenciador interno e vai na loja de instrumentos musicais, vai lá na rua tal, vai na rua Y, na rua X. Né? Cada capital do Brasil tem os seus lugares disso. Infelizmente é cultural. Isso, e é cultural. E cultura se demora. Às vezes precisa passar uma geração para você mudar uma cultura dessa. Então isso... As igrejas que estão procurando estão tendo bons resultados, que aí a gente já pensa no projeto. E às vezes você vai lá, tem muita coisa que dá para aproveitar e quase sempre o que mais dá para aproveitar é a mesa de som. Quase sempre a mesa de som que é o que dá para tá aproveitar. quase sempre é o que dá. Não é aquela demanda está sendo atendida. Não é o primeiro investimento. Ou às vezes fala assim, então vamos fazer um plano de investimento. Ó, a gente precisa mudar isso, isso e isso. Qual é o primeiro passo? Qual que é o segundo passo? Porque não dá para comprar tudo de uma vez. O equipamento é caro, né? No Brasil é caro, o dólar alto é caro. Então a gente precisa fazer esse estudo e vai implementando isso. Só que nas igrejas evangélicas a gente tem essa dificuldade. As empresas especializadas não conseguem entrar. Né? Por quê? Não. Porque tem a cultura, tem o linguajar, tem a gíria. Não dá para ser engessado, né? Exato. E da parte de projetos, por exemplo, aí você tem mais um gap. Que as igrejas, normalmente, elas são montadas dentro de um galpão, de uma forma bem simples. Então, eles não pensam no primeiro passo, que é uma acústica adequada à proposta que ele vai ter. Sim. Entendeu? Interessante isso. Então, tipo, qual que é a sua proposta? O que você pensa de resultado em cima da igreja? O que você tem? Qual que é o teu objetivo final? Qual que é o teu objetivo? Essa é onde você quer chegar, né? É onde você quer chegar com isso. Você quer fazer o quê? Tem igrejas hoje que eles fazem gravações de DVD. Sim, sim. Várias gravações de vários artistas gospel de várias denominações. Sim. E tem igrejas que você não tem como fazer nada. Não tem infraestrutura para fazer não talvez tem, não tem. Ou Ou não tem espaço, a igreja é absurdamente pequena e Sim. o que os caras querem é absurdamente grande. Aí você fala assim, ó, o Sistema que você grande. quer não vai casar com o espaço que você tem. Legal. Só que aí eles entra aquilo, né? E aí? Mudo? Não mudo? Vem Então tem a que ter pandemia esse teve esse lado bom, né? Vai dar uma Sim, impulsionada sim, nesse sim, outro olhar, sim, né? teve. E de pensar nessa questão do planejamento, né? Por exemplo, a gente falando a questão da mesa de som, né? Por exemplo, no caso da transmissão, a mesa de som é muito importante. Sim, e aí, sim. o que a gente precisa pensar, que é o que a gente está tentando implementar no mercado, é pensar na mesa de som não como um elemento, mas como um sistema. Porque o que acontece hoje? Hoje qualquer igreja precisa transmitir. Certo? Sim, então, sim. se ela vai comprar um equipamento, você tem que pensar aonde você quer chegar. Talvez hoje está transmitindo com o celular. Ok, cara, tá transmitindo com o celular, tá muito ruim aqui, o som tá muito ruim. Tá, é acústica? Então resolve a acústica. Ah, não, tá legal, a questão da acústica não é problema, mas a gente precisa de ver aqui, o som aqui. Beleza, então vamos fazer o projeto de caixa. Só que, vamos comprar uma mesa de som. Só que esse comprar a mesa de som, você tem que pensar muito bem. Porque hoje você está pegando um auxiliar da mesa ou um rack out lá, uma cópia do PA e mandando para transmissão. Só que se você fizer um investimento bem feito, você já consegue através de um aplicativo já fazer um outro volume, um auxiliar com controle de volume para mandada. Legal, várias mesas fazem isso. Só que, cara, você não acha que o ministério vai crescer e que daqui a pouco a gente poderia ter uma mesa para transmissão? Pô, se você pensa nisso, você já fala, então eu posso comprar mesa A ou mesa B. A mesa B me permite essa expansão de sistema, essa integração, essa interoperabilidade. A mesa A não, então você tem que Ela pensar atende a dois nisso. cenários, Isso. né? Então, normalmente quando a gente faz um projeto, a gente fala, cara, vamos pro máximo. Aonde a gente quer chegar no máximo. Tudo. Agora vamos dividir essa implementação em fases. Até chegar uma primeira fase que ela já resolva muito dos problemas e você já consiga fazer uma transmissão ok. Então essa é a primeira fase.
A gente vai ter a segunda, que talvez seja uma segunda mesa. A gente vai ter uma terceira, que talvez seja os sistemas de monitoramento. E aí você vai fazendo isso. Então, o projeto é o grande lance. Entender o grau de prioridade de cada coisa. Então, também. você que é voluntário, que está ouvindo a gente, pensa nisso. Pensa que você tem que pensar no sistema da sua igreja, na melhora como um projeto. Então, procure profissionais, procure empresas que vão pensar na questão inteira. Não que você precisa comprar tudo, não. O projeto, ele está exatamente em ter etapas. Um projeto bem feito é um projeto que pode ser implementado em etapas. Obviamente, na maioria dos casos, a primeira etapa é a mais cara, porque a situação está bem ruim. Só que às vezes, só que em muitos casos não. Muitos casos não é o imediato, não é. É um remanejamento bem feito. Em muitos casos já tem uma estrutura básica que eles pensam que não atende e atende. E atende. Se você ajustar, se você Porque treinar... ele não tem o conhecimento, não sabe tirar talvez o melhor daquele equipamento que ele tem nas mãos. Exato. Às vezes, conhecimento básico que falta, Sim. né? E, lógico, às vezes a pessoa tem o conhecimento básico e realmente não tem o equipamento. Aí é onde pesa. Sim. Por quê? Aí imagina, o cara chega na igreja, vai ver a estrutura e tudo que se tem lá não dá para se aproveitar para você chegar no resultado que o cara quer. Eu imagino que vocês já passaram por isso. Não, é constante. Eu já vi de tudo. Vou citar um exemplo. A igreja vai transmitir 100% a todos os cultos. Só que o cara tem uma orquestra lá. Como é que vai captar? Cara, o cara tem uma orquestra. Uma orquestra vai demandar aí pelo menos uns 20, 25 inputs numa orquestra pequena. Sim. Com certeza. Mais os inputs da banda, mais os inputs dos cantores, mais input disso, tal. Cara, a mesa... E aí você ainda tem que fazer monitoração para todo mundo. Pois é. Exato. Então, tipo, do que você não tinha demanda, apareceu uma demanda. Sim. Simplesmente porque você quer transmitir o culto. Exato. Mas entre aquilo, vai transmitir ou transmite com excelência ou dá um passo por vez. Né? É um passo por vez. Então você tem que estudar essa demanda, por exemplo, dos inputs. Vamos ver, vai mexer na mesa? Para quê? Qual que é a minha necessidade nessa mesa? O que eu vou fazer? O que eu vou captar? Sim. Tem igrejas que tem bateria acústica, que eu olho, já vou defender, tá? Eu amo bateria acústica, tá? Os melhores mix que eu tenho são os mix de batera. Vamos lá. Eu sou totalmente defensor da bateria eletrônica. Eu olhei pra ele tava assim, ó. Não, cara, não tem como, obviamente são diferentes, mas o benefício É muito superior. O benefício é absurdo, né? É muito mais barato você ter uma excelente bateria eletrônica. Exato. Excelente Esse- bateria é. eletrônica. Eu tô falando Do uma que uma- simples. Tô falando uma top. Uma É mais bateria- barato do que eu ter uma batera mediana. Ok. Cara, É uma bateria mediana microfonada, É. bem microfonada, e com tudo que ela precisa para fazer um som decente, É muito mais e aí caro envolve do que uma... dinâmicos e etc., é muito mais caro. que é a bateria muito mais eletrônica. caro. E demanda muito mais Então, por conhecimento. isso que eu sou bem a favor da bateria. Então, a bateria eletrônica, cara, Só que é uma olha quebra que de gênio. paradigma, né? você Legal. coloca o batera lá, o cara tá se arregaçando, você só vai... Baixa o volume do cara. Ó, acabou o problema. Esse cara fica puto comigo, mas é uma verdade que, tipo... Tem ambientes que não dá pra você ter uma bateria acústica. Sim. Não dá. É verdade. Não tem como, porque aí vai entrar na guerra, né? A guerra interna. Então, existem necessidades que o pessoal não consegue captar. Não é questão de gosto, é questão de necessidade. Sim. É Entra entender o muito que é nisso. melhor para aquela O aplicação. que é melhor pra aquilo. Então, pô, por gosto. Cara, vamos colocar Por gosto, porra. um stage com isso da Yamaha. Quem não Só quer? isso. Quem não quer? Até eu que não toco bateria quero. Meu, Quero sentar e fazer meu chá com pão lá. Só que, puta, lógico, se eu for mixar, eu sempre vou preferir Timbre, Sim. ressonância. É diferente. Sim. É diferente. Porém, dependendo da necessidade, não tem como fugir. A mesma coisa amplificadores dentro de igrejas. A questão do som gera uma pronto, guerra né? de Tá volume. maluco. Aí tem os amplos, aí tem o Aí tem os baterista. Kemplers da vida Aí, que cara, vem. Bendito. Tô há Esse anos Kemper, cuidando né? de som de igrejas. Bendito Pergunta se eu seja quero os morar fones. perto de uma igreja. Pois Quero é. não. Aí você fala, pô, mas você cuida do som. Eu não quero. Cara, não dá, porque infelizmente você não são todas, no caso, na igreja, que se preocupa com a acústica. Sim. Aqui maioria, do né? lado A aqui do maioria estúdio não, né? tinha uma igreja aqui. Que eles arrumaram a acústica
Porque quando chovia ficava impossível, porque era a telha de metal aqui do lado. É o contrário, né? Foi ao contrário. Aí eles arrumaram a acústica aqui do lado, justamente porque não conseguia ter um culto quando Mas chovia. Eu cheguei a ver um culto aqui na frente, na rua. Por conta disso? Muito barulho lá dentro, alguma coisa tava rolando, eles fizeram culto aqui na rua. Legal. Ali. Cara, Muito legal essa conversa com eles, né, Fê? Da hora Bom demais. cara. Tô aprendendo muito também. É isso né? aí, 2 monstros. Bom, e assim, a gente logo vê que vocês, desde muito novo, têm essa intimidade com os equipamentos. E aí, sei que aos poucos começaram a distribuição de alguns equipamentos, importação. Como é que foi essa movimentação na vida de vocês? Parou aí, o Renan começou muito com loja, né? No meu caso, eu já comecei de uma forma um pouquinho mais distinta. A gente, por causa do som ao vivo, a gente fazia muito comparativo. Ah, sim. Então, tipo, colocar... Muito legal. Já vou... Nossa, é Muito fantástico. legal. Pra quem Muito legal. gosta, É muito top. Ajuda E muito. até tiro o chapéu pra Yamaha. Porque a Yamaha nunca se negou a comparar. Colocar o produto dela pra comparar. Agora, o que tem de fabricante aí, você vai comparar? Não, pelo amor de Deus, não. Cara, quem faz produto bom, não liga. Não tem mesmo. Cada produto tem uma característica própria. Sim. Que agrada A, B ou C. Cada produto vai agradar. Você gosta da camiseta desse estilo, o Felipe de outro. E assim vai. Cada um tem um gosto. E cada produto vai atender determinados gostos. Então, tipo, não tem aquele É o melhor coringa. pra quê? É o melhor para o que você... Pra De acordo seu gosto, qual a aplicação. Claro. Exato. Então, eu comecei dessa forma, fazendo comparativos. Colocando pra brigar. Né? E aí foi agregando equipamentos. Cara, tipo, você vai vendo um produto bom aqui, outro produto ali, tal, e vai testando. Tem produtos que me agradaram mais do que outros. Mas por quê? Por causa da característica daquele determinado produto. Sim. Né? Tanto que eu até brinco, uma das caixas que eu mais gosto de ouvir é uma caixa que é quase impossível você ver no mercado. Que é uma ZX-A5 da Electrovoice. A marca é fantástica. O produto é absurdamente top. Mas está sendo gerido por uma empresa que não está ligando para o Audio Pro, que é o grupo Bosch. Eles não ligam. E eles vão atrás do faturamento deles. Retorno financeiro, então, né? Você tem uma preocupação dentro do mercado em desenvolver determinados produtos para aquele cliente. Né? E isso são só poucas empresas que fazem hoje. A maioria simplesmente abriu mão. Ela vai vender o que vende e não o que é bom. Ela enxerga o mercado, o que tá rolando ali, bom, também vou junto. Né? Exato. Isso eu estou falando do ponto de vista geral de mercado. Né? Então você tem empresas que elas não ligam para o produto. Elas não estão mais nem aí. Elas abriram mão do desenvolvimento. Sim. Empresas grandes, empresas aí que estão no mercado presentes há anos e anos e anos. E que, inclusive, somos fãs até, assim, do desenvolvimento. História, porque, faz cara, parte da história do áudio. Faz parte da história. Realmente faz parte da história. E as empresas, vamos dizer assim, o grande compra o pequeno, né? Ou quem tem mais grana compra os outros, e vai matando as linhas. Vai fazendo só o comercial, aquilo que vende. Pouco interessa pela qualidade. Então, eu na parte do som ao vivo vivi muito isso, vendo produtos sumirem, vendo produtos bons que eram fantásticos e simplesmente sumir do mercado. Ainda mais aqui no Brasil, que vamos colocar, infelizmente, né? Não estou falando pela falta de conhecimento ou falta de engenharia aqui no Brasil. Não, estou falando por características. Quando você vai comprar um microfone, você não vai comprar um microfone brasileiro, você vai comprar algo que já está consolidado no mundo. Sim. Então você vai atrás de outros. O mercado brasileiro tem capacidade de fazer microfones tão bons quanto? Sim. Tem. Sim, com certeza. Tem. Um fabricante nacional, eu conversei com o dono numa dessas feiras que a gente estava, e ele deixou claro, ele falou, eu não posso. Eu consigo, mas eu não posso. Aí você falou, mas por quê? Eu estava falando do ponto de vista entusiasta, de consumidor. Por quê? Eu quero, eu compro. Ele falou assim, você compra. Mas quem tem que comprar, não vai comprar, porque ele vai ver minha marca e não vai associar a marca à qualidade, ele vai associar a marca ao quebra-galho. Total. Cara, e o cara tem know-how, o cara tem conhecimento, o cara tem produto. O cara tem produto, mas ele não consegue atuar. Por quê? Cultural, que a gente já entrou aqui. Vai muito da cultura. Sim. Né? Então, dentro desse segmento tem muitos variantes, né, que a gente consegue atuar. E aí o Renan, né, veio ali das lojas.
Eu gosto muito de ditados populares, assim, eu gosto, né? Tem o ditado que é: quem tem um olho em terra de cego é rei. Exato. Eu gosto muito desses ditados. Quando eu trabalhava na Teodoro Sampaio, lá na Hendrix Alta Tecnologia, eu realmente sempre tive essa coisa de querer entender e fazer bem feito. E aí comecei a mergulhar nesse universo de computer music, de produção fonográfica, as interfaces, controlador, software. E a gente tinha muito problema naquela época, né? Saindo do Windows 98 para o XP, você instalava uma interface, nossa, o pessoal da informática vai lembrar disso. Você precisava fazer uma alocação de RQ, porque se caísse no mesmo IRQ de um outro dispositivo do Windows, o som começava a picotar, e você precisava fazer uns trambiques de trocar a porta para ver se ele caía no RQ diferente. Então, começamos a estudar muito isso. Esses problemas, dificuldades que a gente tinha nessa parte de tecnologia musical, vamos dizer assim. E aí eu sempre ficava olhando, falou, cara, eu vou ter um olho aqui porque todo mundo é cego, ninguém conhece, ninguém estuda, ninguém sabe desse negócio. Então eu fui me especializando muito nessa parte de computer music, tecnologia musical. E aí na época, a Holland estava começando a trazer uma marca dessa categoria para o Brasil. E aí eu já mirei. Eu falei, eles não têm ninguém e não vão achar ninguém. Porque esse cara sou eu. Eu sou visionário. Eu sou esse cara. Então, eu já mirei nisso. Já comecei a estudar a linha de produtos deles. Eles iam lá e falaram, traz, a gente vai vender. E aí começamos. A gente era a principal loja, o principal parceiro deles. E aí eu saí da loja porque eu queria dar esse passo a mais. Saí mirando a entrar na Holland, especificamente. Loucura, né? Loucura de moleque novo, né? Sai do nada, assim, sem ter nada. Saí, comecei a fazer os trampos, comecei a fazer umas consultorias, dar aula de software de gravação e tal. Até que surgiu uma oportunidade de trabalhar numa Expo Music pra eles na época. E aí eu entrei, e aí dali eles... a gente precisa de um cara. Eu sabia que precisava. E aí eu fiz um baita de um trabalho nessa Expo Music. Fiz um trabalho excepcional. Era a oportunidade que você precisava, né? E meu pai tem uma frase que ele fala, faça mais do que te pedem. Porque se fizer só o que te pedem, todo mundo faz. Tem um monte pra fazer o que te pedem. Agora quem faz mais, não. E aí nessa feira, cara, eu fiz um trabalho excepcional, assim, pra eles. Eu lembro que tinha que ir 2 vezes lá pra estudar os equipamentos. Eu fui 4 vezes, assim, não tô cobrando, eu vou vir aqui porque eu preciso. Fiz um baita trabalho. Passou 6 meses, os caras me contrataram. E aí plantou a sementinha, plantei a semente e acabei virando esse cara lá. E aí começamos a trabalhar nessa linha, essa linha começou a crescer. E assim, a oportunidade, né, ela encontra quem está preparado. Eu já tinha conhecimento de áudio, já tinha uma vivência muito grande de anos em igreja, e aí a Holland começou a trazer uma marca, uma linha de produtos de mixer digital, né? Os mixer digital da linha V-Mixer, e começou a tentar colocar esse produto no mercado brasileiro, no mercado de rental, no mercado de live, né? De mercado de locação de som ao vivo, e esse produto não entrava nesse mercado. E eu era de uma outra divisão, vamos dizer assim. Eles até se anteciparam, né? Eles tinham uma solução completa porque a gente precisa hoje, vamos assim dizer. Naquela época, muito pioneiro, né? Pô, áudio sobre IP, né? Naquela época, você tá falando de 12 era muito anos. inovador, Era né? muito inovador, Sim, né? sim. Era sensacional. E o produto não girava. E aí um gerente perguntou, Renan, o que você acha? Eu falei, cara, eu acho que a gente tem que colocar a mochilinha nas costas e bater nas igrejas, fazer demonstração e falar. Porque no mercado de live tour, esse mercado de locadoras, de grandes eventos, a Yamaha domina. E a gente não vai conseguir bater de frente com a Yamaha. É uma tradição muito forte. Não vamos bater de frente. Só que tem um mercado que não está sendo atendido, que ninguém sabe atender, e o nosso produto é bom para esse mercado. Legal. E aí comecei a fazer esse trabalho. Trabalho nesse mercado. Aí voltei para o mercado de igreja, mas agora como profissional atendendo. E foi um sucesso, né? Esse produto foi um sucesso, igreja e tal. Quanto tempo de Holland? Que eu trabalhei lá no total, eu fiquei acho que uns 5 anos e meio, 6 anos, né? Legal. E aí absorvendo toda a cultura japonesa, fantástico. E aí comecei a trabalhar com áudio profissional, já não mais com a parte de computer music, de tecnologia musical, mas áudio profissional na importadora. E aí da igreja começou a rodar bem, vamos pro broadcast. Aí fui pro mercado de broadcast, distribuição de áudio sobre IP, que era muito precoce para aquela época, né? A gente ter, cara, eu vou mandar 32 canais, 40 canais por um cabo de rede. Era fantástico. Então, começamos a fazer trabalho no broadcast. Aí a Holland começou a trazer uma linha de vídeo pro Brasil. Com as mesas de corte. E as mesas de corte, já naquela época. Se integrava, o que o pessoal faz hoje naquela época, né? E aí foi quando eu aprendi a parte de vídeo. Trabalhava junto com o pessoal de vídeo, a gente fazia projeto de áudio e vídeo junto, né? Em SD, HD, imagina, HD nem nada. SD e tal, né? Conexão S-Vídeo era top naquela época, né? E aí comecei a trabalhar com a parte de vídeo, broadcast, e aí trabalhei durante esses longos anos lá.
Aí depois saí da Holland, fui trabalhar na Pro Shows. Trabalhar na Pro Shows. E aí trabalhar com as marcas de áudio pesadíssimas, né? Trabalhar com Midas, Turbo Sound, AW, PowerSoft, áudio pesado. Que lindo, né? Fui fazer os treinamentos, né? Fui fazer os treinamentos na Midas, na Turbo Sound. Fantástico, assim, uma experiência muito bacana. Naquele tempo que eu trabalhei na Pro Shows. E aí, nessa época que eu tava na Pro Shows, eu comecei a ter contato com o som instalado, ou projeto, né? Som instalado. Eu comecei a ter contato com esses projetos de áudio que não são do som ao vivo, que não são da igreja, que não são do teatro, que é o som do aeroporto, do shopping, Mas da ainda loja. assim tem uma inteligência por trás. Sim, tem muito, né? Sim. Mas não é o som para entretenimento que a gente fala, é o som para negócio. Sim. É o som que faz parte de um negócio. Aí eu comecei a ter esse contato. Aí eu saí da Pro Shows e a Yamaha estava precisando de um cara desse segmento. E aí, tipo, eu saí 40 dias depois, eu entrei na Yamaha para desenvolver essa linha no Brasil, que estava chegando, assim, fazia um ano. Né? E essa semana eu completo 7 anos de Yamaha trabalhando nesse segmento. Então acabei que eu fui transicionando no mercado de tecnologia musical, o mercado de igreja, o mercado de broadcast, o mercado de rental company, de som ao vivo, e hoje nesse mercado de som instalado e desenvolvendo esse mercado na Yamaha. Né? Esse mercado de som instalado, você consegue trabalhar com a parte de ambientes. Sim. Além de integração do sistema de som, por exemplo, de uma nave, de uma igreja, e você tem vários anexos à igreja, que você tem que distribuir esse som de forma inteligente. Né? Então você tem a integração desses sistemas. Não pense vocês assim, não, agora ele saiu 100%. Não saiu nada, tá ali. O pezinho sempre tá ali. Não, é assim. Ali, né? Exato, e uma não coisa tem o que fazer. E uma coisa interessante que eu percebi nesses 7 anos é que tem muitas empresas que atuam nesse segmento, que são os integradores, que eles não vieram do mercado de áudio, que eles vieram do mercado de vídeo, do mercado de TI. E para o cara que é de vídeo, tem uma questão, né? Tem a teoria do diodo, que é do fundador da Holland. Né? O diodo, o sinal ele passa de um lado para o outro, mas ele não volta deste lado para cá. Esse é o funcionamento do diodo. Então, o cara do áudio, ele passa para o vídeo. Mas o cara do vídeo, ele não tava falando isso. Ele não vem. É difícil. E aí o que acontece? Esses grandes integradores que atendem por de shopping, aeroporto, que eu sempre falo, né, lojas de consumo, departamento, restaurante, são normalmente pessoas que vieram da TI ou do vídeo. E tem uma carência muito grande de profissionais de áudio nesse mercado. O cara que vem da área de TI, ele consegue fazer todo o projeto de áudio sobre IP, entende ali o Dante, beleza. Só que, cara, ele não consegue equalizar um microfone. Sabe, ele não sabe o que é o compressor. Então, eu tenho um sistema que eu preciso controlar o ruído automático. Então, os processadores fazem isso. Você bota o microfone no ambiente, ele analisa o ruído, de acordo com o ruído, ele aumenta e abaixa o som ambiente. Qual é o funcionamento disso? É basicamente a regulagem de um compressor. Threshold, ataque, release. Vai falar para um cara de ter isso. Não tem. Só que os profissionais de áudio não estão atuando nesse mercado. Então, existe essa carência. Né? Toda semana eu recebo ligação de integrador. Renan, tô com um projeto, tô precisando de freela para fazer instalação de painel de LED, de caixa de som de embutir no teto, de projetor. Me indica alguém. Aí eu tenho uns ex-alunos da época que eu era professor do Senai e tal, eu dei curso de áudio e vídeo no Senai, e aí vou indicando, mas às vezes falta. Falta exatamente esse profissional. Às vezes o cara me liga, Renan, eu tenho uma empresa muito grande, queria entrar no mercado de igreja. Mas ele precisa de alguém que conheça do mercado de igreja. Né? Então existe a oportunidade, muito mercado, mas ainda não... Falta profissionais, uma carência. Tem uma carência. Principalmente de profissionais você então está assistindo. Isso é importante, hein? Oportunidades, né? Exato. E essa coisa do linguajar, que a gente falou bastante de igreja aqui, por exemplo, eu não tive uma criação católica. Então até meus 15 anos eu não tinha católico ali, como todo brasileiro meio que nasce católico, né? Mas não ia na igreja, não conhecia nada. E aí fui pra igreja evangélica e cresci na igreja evangélica. Então a gente conhece todo o linguajar, toda a gíria, aquela coisa. Quando eu comecei a fazer o projeto de igreja católica, eu não sabia. E aí eu lembro que uma vez uma pessoa falou assim, e o microfone do ambão? E eu, quem é o ambão? Tipo, bispo, padre, diácono, ambão. Eu fiquei naquela, né? Eu não sabia o que era o ambão. E aí aí eu fui descobrir que o ambão era o lugar, é tipo um altar, um púlpito, onde o leigo, aquela pessoa que não é padre, faz a leitura. Então, o ambão é um lugar, e eu tô pensando que é um cargo. Por quê? Porque eu não cresci nesse meio. Só que eu sou esperto, eu vou ouvindo e aprendendo. E aí, você pega um cara que é um cara que tem uma empresa grande que faz projetos para teatro. O cara não consegue atender igreja porque ele não consegue isso.
Você tem os Ele linguajares. não tem a linguagem ele não tem a ali linguagem. daquele mercado, né? Ele não sabe quem é o decisor de compra, ele não sabe quem é o influenciador, Total. ele não sabe a diferença da denominação A para a denominação B. Então, tem muita. Se alguém que está assistindo a gente assim tem essa capacidade comercial, cara, você está perdendo a oportunidade de ganhar bastante dinheiro, porque tem muita oportunidade para instalador, para o cara que faz projeto, o cara que é o pré-venda, o cara que vai desenhar o projeto, simulação no software, o cara que faz a venda, o cara que é bom comercialmente. Então tem muita oportunidade hoje no mercado. Cara, que legal, né, velho? Muito bom, Puta, dá vontade de ficar com vocês aqui a noite inteira conversando, velho. Assim, Falando já de vai áudio, ficar né? o convite pra vocês voltarem aqui quando for ao vivo, viu, Isso gente? aí, Opa. isso aí. Aí a Em gente breve. não se preocupa, ó, tem tantas horas. Pede Deixa a rolar. pizza E deixa rolar. e deixa rolar. É isso aí. Pô, foi um prazer, né, estar aqui com vocês nesse bate-papo. Queria, assim, tenho várias dúvidas ainda, mas vai ficar para um segundo episódio. Vamos tirando, né? Nos né? próximos, isso aí. Aonde que as pessoas podem, né, o pessoal que está assistindo, podem encontrar o material de vocês, os trabalhos de vocês? Bom, som ao vivo é fácil, né? É. Você pesquisar som ao vivo, qualquer coisa dessa parte de áudio, dúvidas básicas, você vai cair lá no site. Legal. Tem a página também no Facebook. A gente tá agora fazendo uma parte de reformulação, fazendo uma adaptação. A gente era Cara muito nova? reformado. Totalmente. Que legal. Ansioso. Tá, Tô ansioso pra ver isso. vai ficar muito bom, né? A gente tava até conversando, fazendo parcerias também, né? Inclusive com o Renan. A gente vai sim entrar. Então tem novidade aí vai ter acontecendo. muita novidade, vai ter muita coisa boa. Legal. E é aquele espaço democrático, todo mundo tem voz, né? Todo mundo vai ter seu espaço, todo mundo consegue trabalhar em cima daquilo. Lógico, com o intuito de ajudar, né? Sem ter nenhuma parte assim, que a gente até brinca, né? A gente não cobra por isso, né? A gente simplesmente cede isso, entendeu? Então tem muita coisa boa lá, tem muito material para quem tá começando, tem muita coisa que, tipo, eu não conheço nada. Vai lá, senta, começa a ler. Você vai começar a extrair muito conhecimento. Então, vamos colocar aqui também então, É isso aqui aí, no vai link estar aqui no na link da descrição. porque Coloca sim. vale muito Isso a aí. pena. Sim. Rede social, você tá ativo Som nelas? ao vivo, tô sim. Instagram, Everton Rebolho. Facebook, Everton Perfeito, Rebolho. então pode me vai entrar adicionar. também na Aí, descrição. vamos por No aqui. som ao vivo, sempre como Tom Reb, que é o nick Tom que Reb. Olha lá. Pegou o Tom Reb. sempre, né? Mas se procurar, vai cair também nas redes sociais, tá tudo linkado um com o outro, tá tranquilo. Legal. Perfeito. E Legal. você, Renan? Beleza? Eu vou pedir pro pessoal colocar depois aí o telefone, o WhatsApp pra galera chamar. Instagram, é legal seguir lá, porque às vezes tem novidades, eu tô por lá também, né? Então, @Renan_Dias. Aí Renan, RENAN_Dias, DIAZZ. Legal. Esse é Bom, o Insta. Vamos deixar também vai fixado ter aqui aí na o descrição. WhatsApp, tudo. A galera entra em contato, manda direct sobre essas questões aí. Também é bom ter o contato de vocês aí para essas oportunidades freela que aparece. Por favor, entre em contato com a gente. Assim, a ideia é fomentar o mercado, que o pessoal, para quem gosta disso, porque eu fico olhando o meu caso, né? Eu era apaixonado por isso e quis um dia trabalhar com isso e trabalho com isso já há muitos anos com isso. Vou nem falar quanto tempo. E eu sei que tem muita gente pessoal mais novo que quer entrar no mercado e uma galera que de repente está numa outra área e quer migrar, como o Everton fez, para esse mercado também. Eu acho que eu posso de alguma forma ajudar nesse sentido também. Sempre tem essa carência. Legal, de então. profissionais. Bom, até onde eu sei, então, vai rolar também um sorteio, não é isso? É isso aí. Então vamos lá. Vamos deixar aqui um kit para sorteio. Deixa eu ver se Olha tem mais só. alguma coisa aqui. Olha aí, ó. Então, vocês, Camiseta da seguidores do Yamaha, vamos Hack fazer ao um Play sorteio. Podcast. Tem uma máscara também. A gente vai montar o kit, a camiseta e a máscara pra gente sortear pro pessoal aí. Depois a gente vê a dinâmica do sorteio. Bom, vai rolar pelo coisa. Instagram, então, tá, gente? Fiquem ligados que logo a gente já lança É isso aí. essa concurso de sorte. Concurso de sorte. Isso aí. Não pode ser sorteio, né? É isso. Gente, gratidão, viu? Muito obrigado. Vamos ficando por Agradeço aqui. demais vocês. Bom, e pra você que assistiu, né, não deixe de curtir, seguir, indicar pros amigos. Ativa o sininho, marca as notificações. Facebook, Instagram, Twitter, TikTok. Ainda não. Tinder não. Tinder não. Gente, É brincadeiras isso aí, à gente. parte, mais uma vez eu agradeço aí a presença de vocês e espero em breve a gente se encontrar novamente. Valeu, gente. Obrigado, viu? Valeu, obrigado, gente. Abraço. Valeu. Valeu. Tudo de bom.